Olá pessoal, sejam bem-vindos ao treinamento sobre gestão de projetos, mais especificamente sobre PMBOK, Project Managed Body of Knowledge, ou o Guia PMBOK, que é o corpo do conhecimento da área de gestão de projetos. O meu nome é Rodrigo Martins Pagliares e a partir de hoje eu serei o instrutor de vocês nessa sequência de gravações que tentará e terá como objetivo desmistificar uma abordagem para estudo do PMBOK. Eu vou aproveitar agora e mostrar para vocês o conteúdo que pretendo abordar dentro desse treinamento. Então, nós vamos iniciar, basicamente, o objetivo principal do nosso curso é estudarmos com um certo nível de profundidade o Guia PMBOK. Se alguém já tentou ler o Guia PMBOK, sabe o quanto é tedioso seguir o guia da primeira página até a sua última página, uma leitura linear. Afinal de contas, o guia nem foi feito para ser consumido dessa forma. O Guia PMBOK é um conjunto de diretrizes e de boas práticas para a gestão de projetos que é agrupado dentro de áreas de conhecimento ou grupos de processo, conforme nós vamos ver no decorrer dessas gravações. Entendendo o funcionamento dessas fases, desses grupos de processo e dessas áreas de conhecimento, vai tornar o nosso entendimento do guia como um todo muito mais fácil, pois dissecando essa estrutura, esse arcabouço do PMBOK, vai permitir que saibamos exatamente onde procurar, em que área, por exemplo, de processo determinado processo vai se encontrar para resolver um determinado problema que nós fomos encarar no dia a dia enquanto gerente de projetos. Então, mais do que aprender o PMBOK dentro dessa sequência de gravações, é tentar extrair daqui a melhor forma de tentar estudar o PMBOK para obter o conhecimento da área de gestão de projetos. Também vou aproveitar para fazer uma breve introdução sobre as possíveis provas de certificação dentro da área de gestão de projetos, e nós vamos ver que basicamente boa parte dessas provas tem como base o conhecimento adquirido através da leitura e da prática das boas práticas previstas e prescritas dentro do PMBOK. Vamos aproveitar e mostrar justamente como que nós podemos tratar o PMBOK, basicamente fazendo uma estrutura de como fosse um framework para a gestão de projetos, tentar enxergar uma espinha dorsal, um arcabouço, para que possamos dessa forma entender melhor como que é o nosso funcionamento dentro da estrutura de projetos. E levando em consideração, e nunca esquecendo, as estruturas organizacionais no qual o projeto está inserindo, o ciclo de vida utilizado para o nosso projeto e as nossas fases. Nós vamos discutir bastante essa questão de estrutura organizacional, ciclo de vida e fase do projeto em outras gravações. Também é de interesse, embora seja um interesse secundário, um objetivo secundário para nós, a questão sobre gestão de programas e de portfólios. Eu vou discutir com vocês em outra gravação sobre o que vem a ser um programa, o que vem a ser um portfólio, mas de maneira resumindo, um programa seria um conjunto de projetos que são relacionados e o portfólio seria a gama basicamente de todos os projetos empreendidos pela sua empresa. Mas nós vamos discutir melhor essas nuances, essas teorias por detrás e esses enunciados por detrás das questões de programa e portfólio que são essenciais em grandes empresas que trabalham a gestão centralizada dos seus projetos e que é uma prática muito comum. Temos inclusive certificações específicas para profissionais que são especialistas em gestão de programa ou gestão de portfólio. Mais importante, nós vamos falar também muito aqui sobre as áreas de conhecimento da gestão de projetos, que é uma forma de, diremos assim, categorizar os processos prescritos dentro do guia PMBOK. Nós vamos ver que o PMBOK é constituído de vários processos, dezenas de processos, e que esses processos são categorizados por grupos de processo e por áreas de conhecimento. Então nós vamos discutir muito sobre as 10 áreas de conhecimento que estão previstas na 5ª edição do PMBOK. Para quem já conhece o PMBOK anteriormente, a principal diferença foi a inclusão de uma área de conhecimento, que é a área de stakeholders, que é uma área nova prevista na 5ª edição do PMBOK. Então nós vamos discutir bastante essa questão das áreas de conhecimento e também vamos trabalhar muito a fundo sobre o entendimento dos grupos de processo, os 5 grupos de processo prescritos no PMBOK, que são basicamente iniciação, monitoramento e controle, planejamento, execução e encerramento. Também vamos discutir
todos esses grupos de processo a fundo. Mas antes disso, eu gostaria apenas de apresentar um pouco para vocês sobre o PMI. O PMI, ou Project Management Institute, é uma organização que está aí presente em centenas de países, na verdade, uma centena e pouco de países, se eu não me engano. Acho que o último número é para redor de 170, mas não estou certo disso. E que possui membros ao redor do mundo, inclusive nós temos escritório do PMI em São Paulo, se eu não me engano, aqui no Brasil. Então, basicamente, o instituto responsável pela publicação do PMBOK e responsável, por exemplo, também pelas provas de certificação na área de gestão de projetos. E, inclusive, você pode se tornar um membro, você pode se tornar sócio do PMI, se você quiser ter uma anuidade. Você vai ter acesso a algumas palestras, artigos especiais. Se você se torna membro, você recebe uma cópia do PMBOK, vai ter acesso a uma série de templates que vai te auxiliar no dia a dia a gestão de projetos. Mas só para vocês terem uma ideia, se eu não me engano, os valores atuais, para profissionais você paga acho que $129 por ano e para estudante acho que é $32. Vocês poderiam dar uma verificada no próprio site do PMI para poder verificar esses valores para não ficar, pois eles podem inclusive oscilar. Então, quando você se torna membro, você tem acesso, por exemplo, a alguns livros e artigos específicos que só você, como membro, vai ter acesso, alguns templates que vão ajudar você na gestão dos seus projetos e assim sucessivamente. Para os mais interessados, o site do PMI é www.pmi.org. Se vocês quiserem, www.pmi.org. Se vocês quiserem acessar, vocês vão poder verificar à vontade lá, inclusive alguns artigos, algumas informações que vocês vão obter mesmo não sendo membros do PMI. Então vamos falar um pouco sobre agora, falamos um pouco do PMI, que é responsável pelo instituto, que é responsável pelo PMBOK. Então vamos falar um pouco do PMBOK, que nada mais é do que o guia, a Bíblia reconhecida como padrão de fato para a profissão de gestão de projetos e que é atualizado de poucos em poucos anos. A última edição é agora de 2013. Nós estamos na 5ª edição, agora em 2013. E lembrando também que as provas de certificação, que eu vou apenas pincelar na sequência, elas são amplamente baseadas no conteúdo do guia PMBOK. Se as provas de certificação são baseadas no conteúdo do PMBOK, eu gostaria de falar um pouco para vocês sobre o conteúdo, então, em si do PMBOK, o que vocês encontram no momento que vocês adquirem uma cópia do PMBOK, né? Então, no capítulo 1 é feita uma introdução, onde nós temos basicamente uma visão geral da gestão de projetos, do PMBOK, falando sobre a estrutura básica e algumas definições importantes que serão de base para os próximos capítulos. O capítulo 2 mostra basicamente como que a influência do contexto do projeto, da organização onde o projeto está inserido, como isso influencia, por exemplo, o papel ou o poder, a autoridade do seu gerente de projetos. E vamos falar também um pouco do ciclo de vida de projeto, que é muito importante. Nós vamos ver que nós temos fases dos nossos projetos e as fases, elas constituem sequencialmente um ciclo de vida, e dentro do ciclo de vida nós temos os nossos grupos de processo, mas nós vamos discutir isso com detalhes na medida que chegarmos nessa gravação. Já no terceiro capítulo do PMBOK, basicamente da 5ª edição que eu estou usando como referência, nós falamos basicamente dos processos para a gestão de projeto. Basicamente, nós vamos discutir a fundo esses grupos de processo: iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento, que podem delimitar o seu projeto como todo ou pode delimitar as fases do seu projeto. Então, cada fase do seu projeto vai estar circundada por esses grupos de processo, e nós vamos ver que depois cabe ao gerente de projeto saber exatamente quais são os processos específicos que eles vão utilizar dentro de um determinado contexto. A grande parte do guia do PMBOK está disponível entre os capítulos 4 e 13, um capítulo para cada área do conhecimento. Basicamente, as áreas de conhecimento classificam os nossos processos. Então, nós temos 10 áreas de conhecimento, sendo que as stakeholders foi adicionado agora, nessa última edição do PMBOK. Essas áreas são integração, escopo, tempo, custo, qualidade, recursos humanos, comunicação, risco, aquisição e stakeholders. Então, não é o meu objetivo estudar a fundo todas essas áreas, todos os processos presentes dentro dessa área, mas uma vez nós vamos estudar uma forma aqui para que vocês consigam extrair a maneira adequada de estudar o PMBOK, para que caso vocês consigam depois, entendam essa maneira, vocês vão poder se dar bem estudando
a fundo cada uma dessas determinadas áreas, caso seja de seu interesse. Então nós vamos focar muito nesses 3 primeiros capítulos aqui para entender o PMBOK e vamos dar uma visão geral das áreas de conhecimento ao longo dessas gravações. Conforme prometido, vou falar só um pouquinho sobre certificações, não é nosso objetivo aqui, até porque a grande parte das provas de certificações da área de gestão de projetos sob autoridade do PMI, para você fazê-lo não basta apenas você ter formação, você tem que ter comprovação de experiência prática na área de gestão de projetos e muitas horas de experiência. Então não é muito nosso objetivo, eu estou fazendo essa gravação para pessoas que teoricamente estão tendo o contato com gestão de projetos pela primeira vez, mas de qualquer forma vale a pena, eu acho que dar apenas uma pincelada, tendo em vista que nós temos várias possibilidades de provas de certificação na área de gestão de projetos. Então, as duas principais que teoricamente seriam as mais tranquilas e que teoricamente o conteúdo desse curso é muito interessante para elas, é a CAPM, né, Certified Associate in Project Management, e a Project Management Professional. Então, essa CAPM é um pouco mais nova, basicamente ela é fornecida para aquelas pessoas que estão ingressando no mundo de gestão de projetos. Ela tem menos requisitos com relação aos pré-requisitos que você tem que atender para poder aplicá-la. Já a PMP é a certificação talvez mais famosa, é a principal certificação de um gerente de projetos, gostaria de ter, que é o que certifica que ele entende basicamente o ciclo de vida dos projetos e como gerenciar, controlar, monitorar e planejar um projeto para que obtenha sucesso no final. Conforme também já dito, existe uma certificação específica para profissionais de programas, ou seja, aquelas pessoas que não são apenas gerentes de projetos, mas que conseguem gerar de forma centralizada um conjunto amplo de projetos que acontecem, que estão relacionados e que acontecem dentro de uma instituição. Então foge do escopo aqui nosso, é um profissional, diremos, mais capacitado, mais qualificado, mas para você chegar nesse nível você tem que passar pelas outras certificações, né? E para quem talvez ainda não saiba, né, o PMBOK não vai contra os valores, os princípios e as práticas ágeis, dos chamados métodos ágeis. Tanto é que existe uma certificação específica para métodos ágeis do PMI, que é o PMI ACP. Então, mesmo se você for entusiasta de métodos ágeis, saiba que você tem muito a absorver a partir das provas, a partir do conhecimento do PMBOK. E uma outra área que muitos gerentes de projetos não negligenciam, mas que é muito importante, que vem ganhando muita atenção nos últimos dias, não só em nível de pesquisa como na prática, é a área de gestão de riscos, né? Existe uma certificação específica do PMI também, para gestão de riscos e também, inclusive, uma certificação específica para o profissional de cronogramas. Ou seja, tem uma gama de certificações previstas dentro do PMI, mas para nós que estamos apenas começando, talvez as duas principais de estarmos de olho no momento são as duas primeiras, o associado e o Project Management Professional. Eu sempre tive curiosidade, quando eu era aluno de graduação, de saber como que está o mercado de trabalho, né? Para determinadas áreas, talvez até para me decidir para onde eu gostaria de ir, né? E eu, basicamente, na minha graduação, eu gostava muito de ficar verificando como que é o mercado nos Estados Unidos. Na época eu tinha uma vontade muito grande de trabalhar no exterior, de morar fora. Hoje eu não tenho, apenas fiz um estágio no exterior, não tenho mais essa vontade. Mas na época eu consultava muito um site de oferta de vagas chamado Monster.com. Então, para quem tiver esse interesse, lógico, eu não estou aqui querendo discutir a questão de legalidade, de visto de trabalho, porque existe uma série de fatores que cada país exige para que você possa trabalhar de forma legal dentro desse país. Mas se vocês quiserem dar uma noção só de como está um termômetro do mercado, por exemplo, norte-americano ou da Europa, em relação à área de gestão de projetos, a dica que eu dou, eu até tirei um print screen aqui, entra no monster.com e digita PMP, que é esse profissional certificado PMI. Vocês vão achar dezenas de ofertas de emprego, talvez nem dezenas assim, no meu caso aqui apareceram 30 nessa particular, talvez só procurando nos Estados Unidos, mas eu gostaria que vocês tirassem a própria conclusão, pois alguns dessas ofertas de emprego aqui informam inclusive quanto que eles pagam por hora ou o seu salário anual. Eu acho que vocês vão ficar um pouco entusiasmados com a área de gestão de projetos. Outra coisa então importante, que é o grande cerne dentro
do grupo de processo do PMBOK são as áreas de conhecimento e os grupos de processo. Então o PMBOK fornece inclusive uma tabela. Na verdade, a imagem do PMBOK, minha quinta edição, não estava muito clara. Eu achei essa tabela aqui na internet, não me lembro o site, desculpa, de não ter colocado a fonte de onde eu tirei, mas basicamente uma figura que está no PMBOK foi apenas replicada por alguma outra pessoa online, talvez com uma resolução um pouco melhor. Mas não se preocupe, vocês poderiam tirar um print screen, talvez fazer um zoom aqui, aumentar um pouco essa tabela, porque acho que ela compensa, pois ela é um resumo do nosso curso, do nosso treinamento. Basicamente aqui nós temos os grupos de processo, que são os 5 grupos de processo, e aqui eu tenho as 10 áreas de conhecimento. Na interseção entre as áreas de conhecimento e grupos de processo, eu tenho os meus processos individuais. Então nós vamos estudar muitos desses processos individuais aqui ao longo desse curso, para que vocês realmente possam entender como que é o funcionamento do PMBOK. Então, primeira dica, tire um print screen dessa tela, amplie essa tabela, fixem na sua parede, dê uma olhada todo dia, pois ela vai ser a base dos nossos estudos aqui. Então, só apenas lembrando, para entender um pouquinho então do PMBOK, além dessa subdivisão em áreas e grupos de processo, cada processo, que seria cada entrada dessa interseção entre a área e o grupo de processo, por exemplo, Develop Project Charter, que é desenvolver a carta de projeto, proposta executiva, existem várias traduções, eu vou discutir isso com vocês depois. Esse processo específico de Develop Project Charter, ele possui, ou não só ele, na verdade todos os processos possuem uma estrutura comum. Então, entendendo a forma como que é essa estrutura desse processo, vai permitir que você entenda melhor todos os processos. Então, cada um desses processos do PMBOK, ele é subdividido em 3 partes: entradas, ferramentas e técnicas e saídas. Em outras palavras, quando eu for apresentar um processo, eu vou apresentar dentro desse arcabouço, apresentando as entradas para aquele processo, as ferramentas e técnicas utilizadas dentro desse processo e as saídas produzidas. Entendendo esse simples contexto, esse simples arcabouço, vai facilitar demais para que a gente possa entender os 40 e poucos processos prescritos no PMBOK. Eu até tirei um print screen aqui do PMBOK, da página onde descreve o Project Charter, Develop Project Charter, que é um processo específico que nós vamos estudar ao longo dessas gravações. Nos primeiros processos que nós executamos dentro de uma gestão de projetos. Então, basicamente, esse Project Charter, basicamente esse artefato, ele tem como entrada vários artefatos ou várias políticas. Ele utiliza de várias ferramentas e técnicas e produz algumas saídas. É nessa estrutura que nós vamos estudar os processos ao longo dessas gravações. Então, atente para isso, para que consigamos, assim, um melhor entendimento do PMBOK.